Legiscast no ar, analisando agora a legislação essencial para concursos públicos com foco no que realmente cai em prova. Hoje, a nossa missão é mergulhar num tema que parece simples à primeira vista, mas que, na verdade, é um campo minado de detalhes. As associações no Código Civil. A gente vai dissecar os artigos 53 a 61. A nossa fonte é o texto seco da lei, mas olha, a abordagem vai ser completamente diferente. Vamos fazer o que chamamos de leitura com maldade, no bom sentido, claro. Vamos decodificar o que está por trás de cada artigo, pensando como a banca examinadora pensa, para identificar os conceitos-chave e, principalmente, as pegadinhas que derrubam muita gente boa. Exato. A ideia não é só entender a lei, mas prever como ela vai ser usada contra quem está fazendo a prova. É tipo transformar o texto legal numa ferramenta estratégica. Uma associação parece algo trivial do dia a dia, sabe? Um clube, uma ONG. Mas as regras que a governam são cheias de nuances que são um prato cheio para qualquer examinador criativo. Perfeito. Então vamos começar pelo alicerce de tudo, o artigo 53, que define o que é uma associação. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. A primeira armadilha mental já está aí. Muita gente lê fins não econômicos e pensa que a associação tem que ser quase uma entidade de caridade, que não pode ter um caixa robusto ou gerar receita, mas a realidade é bem mais complexa, não é? Sem dúvida, essa é a confusão número 1. Fins não econômicos não significa fins sem dinheiro. Uma associação pode, e muitas vezes deve, ter atividades que gerem receita, pode ter um patrimônio valioso, pode ter investimentos. A grande diferença, o ponto nevrálgico que separa uma associação de uma sociedade empresarial, está na destinação do resultado. Ah, O objetivo principal não é o lucro para ser dividido, e o ponto crucial é: qualquer superávit, o que seria o lucro numa empresa, não pode, em hipótese alguma, ser distribuído entre os associados. então o X da questão não é ter dinheiro, mas o que se faz com o dinheiro que sobra. A linha vermelha é a proibição de distribuir o superávit. Ele tem que ser obrigatoriamente reinvestido na própria finalidade da associação, seja ela qual for, cultural, esportiva, filantrópica. O dinheiro serve à causa e não aos membros. Precisamente. E o parágrafo único do artigo 53 adiciona uma camada de sofisticação a esse conceito com uma frase que parece estranha à primeira vista. Qual? Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. Isso confunde muita gente. O que a lei quer dizer é que a relação jurídica de um membro é sempre vertical com a pessoa jurídica da associação, e não horizontal com os outros membros. Isso na prática quer dizer o quê? Por exemplo, num clube, se eu não gosto de um outro sócio, não posso usar isso como desculpa para não pagar minha mensalidade? Exato. Minha obrigação de pagar é com o clube, a entidade, para que a piscina continue limpa e a quadra funcionando para todos. Eu não devo nada diretamente àquele outro sócio. Exatamente esse o ponto. A sua obrigação é para com o todo, para com a pessoa jurídica que representa aquele coletivo. Essa distinção é sutil, mas fundamental para entender a natureza da associação. Entendido. Então, uma vez que a gente sabe o que é uma associação, o próximo passo é dar vida a ela no papel. E aí, o artigo 54 é implacável. Ele funciona como uma certidão de nascimento que não aceita rasura. A expressão sob pena de nulidade, logo no começo, já dá o tom da seriedade. Dá um arrepio porque nulidade em direito civil significa que o ato é como se nunca tivesse existido, não produz efeito algum. E o artigo lista os requisitos mínimos para o estatuto, que é a constituição da associação. As bancas de concurso adoram transformar essa lista em questões de certo ou errado ou de múltipla escolha. Imagino. O inciso I, com denominação, fins e sede, é a identidade básica. Mas é a partir do inciso I que as coisas ficam interessantes. O inciso 2º e o 3º falam das pessoas, requisitos para admissão, demissão e exclusão, e os direitos e deveres dos associados. Isso parece ser um ponto de atrito constante na vida real.
Uma associação pode criar um critério super restritivo para admissão, por exemplo, permitir só médicos ou só engenheiros? Pode sim, desde que o critério não seja ilegal ou discriminatório com base em questões proibidas por lei, né? Como raça ou religião. O princípio da liberdade de associação permite que se estabeleçam critérios de afinidade. A questão para a prova é: se o estatuto não disser nada sobre como um membro pode ser excluído, esse estatuto é nulo. Ah, então é aí que mora a pegadinha. Com certeza. A banca vai criar um cenário, dizer que o estatuto é perfeito, mas omisso nesse ponto e perguntar sobre sua validade. A resposta é nulo. E a parte de governança e finanças? Vi que tem incisos específicos para isso. Sim, e são cruciais. O inciso 4º exige que o estatuto preveja as fontes de recursos para sua manutenção. E o 7º, que é uma adição mais recente à lei, obriga a prever a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Esse inciso 7º é uma resposta clara a problemas históricos de falta de transparência em muitas entidades. A lei se adaptou, então. Exato. Forçou uma governança mais séria. Uma questão clássica seria afirmar que, por ser uma entidade sem fins econômicos, a aprovação de contas é um mero detalhe. Errado. É requisito essencial, sob pena de nulidade. Com o estatuto pronto e a associação nascida legalmente, o passo lógico é entender como a pessoa que entra nela, o associado, se encaixa nesse sistema. E o artigo 55 já chega com uma aparente contradição que é ótima para a prova. Diz que os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Como assim? A lei permite criar sócios de primeira e segunda classe? Essa é a interpretação que a banca quer que o candidato desatento tenha. A melhor forma de desarmar essa pegadinha é com a analogia do clube de campo, que é perfeita aqui. A regra geral, a isonomia, é que todos os sócios têm direitos iguais. Usar a piscina, a churrasqueira, votar nas eleições. Certo. Para aqueles que ajudaram a erguer o clube no início. Como prêmio, o estatuto pode dar a eles uma vantagem como uma mensalidade menor ou voto com peso 2. Entendi. Então a lei dá essa liberdade para a associação se organizar, premiar quem ajudou no começo ou criar categorias diferentes de acesso, como um sócio remido, que não paga mais mensalidade. A chave é que a regra do jogo tem que estar clara para todos no estatuto. Não pode ser uma decisão arbitrária da diretoria de última hora. Exatamente. A isonomia é o ponto de partida. Mas o estatuto é soberano para criar exceções justificadas. Agora vamos para um ponto que eu acho fascinante e que é pura essência de pegadinha de concurso. O artigo 56. A regra parece simples e direta. A qualidade de associado é intransmissível. Ponto. Mas aí vem a conjunção que muda o universo, se o estatuto não dispuser o contrário. É aqui que a mágica acontece. É a clássica pegadinha da exceção. O examinador adora isso. A regra geral, o padrão, é que ser associado é um direito personalíssimo. Você não pode vender sua vaga no clube para um terceiro, nem deixá-la de herança. Mas... Contudo, se a constituição da associação, o estatuto, disser expressamente que a qualidade de associado pode ser transmitida, aí a regra se inverte completamente. Uma questão típica vai descrever uma situação em que um pai, sócio de um clube, falece e o filho quer assumir o título. A resposta correta será sempre depende do que diz o estatuto. E para complicar um pouco mais, o parágrafo único do artigo 56 joga outra camada de complexidade. Ele fala do associado que é titular de uma cota ou fração do patrimônio. Na prática, isso não gera uma confusão enorme. A pessoa compra o título de um clube, que às vezes custa caro, acha que já é sócia e depois descobre que ainda precisa ser aprovada pela diretoria. Isso deve dar muita briga judicial. E dá. É uma fonte comum de litígios e, por isso mesmo, um tema excelente para provas. O parágrafo único faz uma distinção sutil, mas juridicamente crucial. Uma coisa é ser proprietário de um bem, a cota patrimonial, o título do clube. Outra coisa completamente diferente é ser aceito como membro daquela coletividade, a qualidade de associado. São duas coisas separadas. Exato. A venda do título transfere a propriedade.
mas não transfere automaticamente a condição de membro. O comprador do título ainda precisa passar pelo processo de admissão previsto no Estatuto, que pode recusá-lo por algum motivo previsto nas regras. São dois atos jurídicos separados. Falando em briga, os artigos 57 e 58 funcionam como um colete à prova de balas para associado, não é? Contra decisões arbitrárias. O artigo 57 estabelece que a exclusão de um associado só pode ocorrer por justa causa. E ainda assim, precisa de um procedimento que garanta o direito de defesa. Isso é importantíssimo. O que a gente está vendo aqui é a aplicação de princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório dentro de uma relação privada. A associação não é uma terra sem lei, onde a diretoria tem poder absoluto. Para expulsar alguém não basta uma antipatia pessoal do presidente. Tem que ter um motivo sério. Tem que ter um motivo grave. Uma justa causa que deve estar prevista no Estatuto e, mais importante, é obrigatório dar ao associado a chance de se defender e de recorrer da decisão. Ou seja, os direitos fundamentais da Constituição vazam para dentro das relações privadas. A associação não pode ignorá-los. O artigo 58 reforça isso, ao dizer que ninguém pode ser impedido de exercer um direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido. Perfeitamente colocado. É a blindagem do indivíduo contra a arbitrariedade do grupo. Ok. Se o associado tem todas essas garantias, quem então detém o poder real para as grandes decisões dentro da associação? Muitos pensam que é a diretoria ou o presidente. Mas os artigos 59 e 60 deixam claro que o poder supremo está em outro lugar, na Assembleia Geral. O artigo 59 é categórico ao usar a palavra privativamente. E essa palavra, privativamente, tem um peso gigantesco no direito. Ela significa com exclusão de todos os outros. Ou seja, as duas competências listadas ali, e destituir os administradores e 2. Alterar o estatuto só podem ser exercidas pela Assembleia Geral. Só ela. Nem a diretoria por unanimidade, nem um conselho de notáveis, ninguém mais. São as decisões mais drásticas na vida de uma associação. Tirar quem está no poder e mudar a lei maior da entidade. Por isso, a lei as reserva ao órgão soberano, que é a reunião de todos os associados. Então, nem que a diretoria inteira concorde, eles não podem alterar uma vírgula do estatuto por conta própria. É uma trava de segurança muito forte. E o parágrafo único ainda exige que, para essas decisões, a Assembleia seja especialmente convocada para esse fim. Não pode ser um assunto qualquer enfiado na pauta de uma reunião ordinária. Exatamente. O edital de convocação tem que ser explícito. O objetivo desta reunião é deliberar sobre a destituição da diretoria ou sobre a proposta de alteração do artigo X do Estatuto. A transparência é total. E o quórum para essa deliberação, ou seja, o número mínimo de presentes para a decisão ser válida, será o estabelecido no Estatuto, que geralmente é um quórum qualificado mais exigente. Certo. Mas e o cenário clássico? Uma diretoria está agindo de forma duvidosa e, para se proteger, simplesmente se recusa a convocar uma assembleia para discutir sua própria destituição. A lei pensou nisso? Pensou. E a solução está no artigo 60, que é um mecanismo de freios e contrapesos fundamental. Ele cria uma espécie de gatilho de emergência. A lei garante que um quinto dos associados tem o direito de promover a convocação da Assembleia. Um quinto, ou seja, 20%. Mas na prática, quão difícil é para uma minoria conseguir mobilizar 20% dos associados? Numa associação com milhares de membros, isso não acaba sendo uma proteção que só existe no papel, quase impossível de acionar? Essa é uma crítica pertinente e um desafio real. Em associações muito grandes, atingir esse quórum de 15 pode ser uma tarefa hercúlea. No entanto, a importância do dispositivo é inegável. Ele é a ferramenta legal que a minoria tem para fiscalizar e forçar a discussão de pautas que a gestão quer evitar. Para a prova, o que importa é o número, 15. Esse número. A banca vai testar esse número, trocando por 13, 23, maioria simples. É o tipo de detalhe que separa quem passa de quem fica. Com os bens, quando uma associação fecha as portas. O artigo 61 desenha uma espécie de mapa do tesouro ao contrário,
Um roteiro de distribuição. É um roteiro com uma ordem de preferência muito clara. E por ter várias etapas, é um cenário perfeito para uma questão discursiva ou uma questão complexa de múltipla escolha. Então vamos com calma, passo a passo, para ninguém se perder. Passo 1. O associado que colocou dinheiro do próprio bolso para formar o patrimônio pode pegar de volta? Pode, mas com uma condição gigante. O parágrafo 1º é claro. Só se o estatuto permitir essa restituição ou se a própria Assembleia que decide a dissolução deliberar nesse sentido. Não é um direito automático. Ah, não é automático. Não. A banca vai criar uma questão afirmando que, dissolvida a associação, a primeira medida é sempre devolver as contribuições aos associados. Errado. É uma possibilidade condicionada. Se houver essa permissão, o valor é devolvido com a devida atualização monetária. Certo. Primeiro passo checado. E o que sobrar depois disso? O chamado remanescente do patrimônio líquido vai para onde? Aí começa uma cascata de destinos. A primeira opção, a preferencial, é que o patrimônio seja destinado a outra entidade de fins não econômicos que já esteja indicada no estatuto da associação que está se extinguindo. É uma cláusula de sucessão. E se não tiver nada no estatuto? Se o estatuto for omisso, vamos para a segunda opção. Os próprios associados, em assembleia, escolhem para qual instituição similar o patrimônio será doado. E se eles não escolherem ninguém? Se a Assembleia não chegar a um consenso? Aí entra a terceira opção. O patrimônio é destinado a uma instituição pública do município, do Estado ou da União que tenha fins iguais ou semelhantes aos da associação extinta. A lógica do legislador aqui é clara. O patrimônio que foi construído para um fim não econômico deve permanecer servindo a um fim não econômico. Ele não pode de jeito nenhum virar lucro no bolso de alguém no final da história. Faz todo sentido. E existe ainda um último degrau nessa cascata, uma situação extrema prevista no parágrafo 2º. Se na localidade da associação não existir nenhuma instituição que se encaixe nas descrições anteriores... Nenhuma mesmo. Nenhuma. Nem privada, nem pública com fins semelhantes. Aí, e somente aí, o patrimônio é arrecadado pela Fazenda Pública do Estado, do Distrito Federal ou da União. É o destino final, quando todas as outras opções se esgotaram. Fantástico. Foi uma dissecação completa. Para amarrar tudo, vamos recapitular os pontos mais quentes para a prova. Primeiro, a diferença crucial entre associação e sociedade é o fim não econômico que se traduz na proibição de distribuir superávit. Segundo, a falta de qualquer requisito do artigo 54 no Estatuto gera sua nulidade total, o ato não existe. Terceiro, a qualidade de associado é, por regra, intransmissível, mas o Estatuto pode autorizar a transmissão. Quarto, os superpoderes de destituir a diretoria e alterar o Estatuto são privativos da Assembleia Geral. E quinto, a cascata de destinação do patrimônio na dissolução é uma ordem que precisa ser memorizada. Perfeito. E para deixar uma reflexão final que vai além da memorização para a prova. Nós analisamos a estrutura legal que governa essas entidades. Mas vale a pena pensar um pouco além. Essas regras, como a exigência de justa causa para a exclusão de um membro ou o direito da minoria de convocar uma assembleia, não são apenas formalidades burocráticas. Elas refletem como princípios democráticos maiores, como o direito de defesa e o controle do poder, se aplicam dentro de grupos privados. A questão que fica é, como essa estrutura interna de governança e direitos, desenhada por esses artigos, fortalece ou limita o papel que as associações desempenham na sociedade como um todo, muito além do que seus estatutos prevêem. Uma excelente provocação para encerrar. Curtiu? Inscreva-se e deixe o like. Para seguir esta lei do início ao fim, acompanhe a playlist completa disponível na descrição.